Olá, obrigado pela sua atenção. Este é o Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. Depois de um ano difícil para o brasileiro em relação à economia, com o aumento aí de desemprego e queda do poder de consumo, 2017 pode ser marcado, o que se espera, pelos primeiros sinais de recuperação das atividades econômicas aqui no país. Segundo a ONU, a previsão neste ano para o Brasil é de uma pequena recuperação, uma expansão de 0,6%. Mesmo assim, o país não deve acompanhar a taxa de expansão da economia global. Tem previsão de crescimento aí de 2,2% neste ano. Nós vamos saber quais são as perspectivas para a área econômica aqui no nosso estado. Será que nós vamos começar a sair do atoleiro da recessão e da queda de arrecadação? Bom, a gente está vendo aí a tendência pelos poderes executivos, por reformas administrativas, por enxugamento da máquina, redução de custeio e por aí vai. Você pode participar do programa WhatsApp CBN, o código 48 99 181 3800. Hoje nós recebemos o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Ivan Taufer, também a economista Valéria Ribeiro, ainda o empresário André Gaidzinski, que é vice-presidente da FACISC, e também o economista Luciano Córdova, da FEComércio. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos. Eu começo com o presidente da FCDL. Já temos sinais, mesmo que sejam sinais tímidos, de recuperação? Obrigado pela sua presença. Acreditamos que sim, Igor. Nós entendemos que voltou um pouco a confiança do empresário, né? Ele já está um pouco mais otimista, por algumas mudanças que esse novo governo federal vem anunciando, por exemplo, as reformas esperadas, né? Criou-se otimismo, mas falta ainda um otimismo por parte do consumidor. Não recuperamos ainda toda essa confiança, o consumidor está bastante retraído, e essa questão da retração dele é esperando o que vai acontecer, medo de perder o emprego, algumas questões ainda relacionadas a juros altos, o crédito um pouco mais difícil, e ele está retendo. Eu acredito que se realmente o governo federal fizer essas reformas, especialmente a trabalhista, eu acredito que a gente começa a decolar novamente. Bom, agora André, o setor industrial talvez seja aí o que mais sentiu, né, o efeito dessa crise, aqui em Santa Catarina também. No segmento industrial, nós já temos aí sinais de recuperação? Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Olá, Renato, olá aos amigos, aos telespectadores e os ouvintes da CBN. O que vem acontecendo de 2016 para cá é que não se faz mais orçamento na indústria. O ano passado, conversando com os nossos associados, principalmente da indústria, que são associados nas associações empresariais, se chegou a fazer 4, 5 versões de orçamento até abril, maio, e se desistiu. E foi a primeira inflexão, né, com a crise em 2011, depois veio o comércio, o prestador de serviço, e 2014 realmente com os preços administrados que foram segurados para a reeleição da presidente Dilma, aí mesmo que desencadeou, né, uma inflação alta e veio a complicar mesmo cada vez mais. E a indústria ainda está ociosa, 30%, e como o Ivan falou, consumo ainda não existe, ele está retraído. Mesmo quem tem dinheiro hoje não está trocando nem de carro, porque ainda espera de repente que possa ter alguma vantagem. E perspectivas assim, se a gente for olhar de números, o relatório Focus, ou então se for os dados que a gente tem do Departamento de Economia e Estatística da FACISC, que também vem do FMI, esse ano não vai ser negativo como foi o 3,49 que deu o ano passado, né, negativo, né? Já chega a zero. Mas é um ano que daí os empresários, ou seja, a indústria está vendo como praticamente igual de 2016, olhando para 2018. Essa que na verdade é a previsão que se faz, né? E até a coluna do próprio DRE, quando chega a cada final de mês, ela não tem mais assim o orçamento e quanto é que deu, né, o real, né? Tá o orçamento real e já uma coluna do ano anterior. Então é assim que tem se trabalhado.
E Santa Catarina foi um estado que até não aumentou os impostos, contratou quase 8 mil pessoas no último trimestre do ano passado, mas tem muito a se fazer, a se recuperar. E as reformas, sem dúvida nenhuma, aí está na expectativa, porque nós não tivemos acesso aos textos, né, para estar vendo ou para dar opinião, junto com o nosso departamento jurídico, com a nossa bancada aqui, para ver o que vai, né, o que vem aí de novo. Tudo que vier para facilitar, para melhorar. A notícia que eu vi em relação foi início dessa semana, em relação à reforma tributária, tomara que venha simplificar mesmo. Tomara que pelo menos tenha alguma sugestão nossa de todas as federações, ou seja, as associações empresariais de modo geral, né, que tem contribuído para isso. Então, Renato, a gente está trabalhando, vamos trabalhar 2017 pensando em 2018. Bom. Essa que é a real. Luciano, Santa Catarina, por ser aí um estado com economia diversificada, né? Nós temos, enfim, vou reduzir aqui, né? Mas, enfim, o sul com a indústria cerâmica, nós temos aí o norte com a indústria metal-mecânica, o vale, têxtil, a agroindústria do oeste, o litoral aí com serviços e turismo. Esse fato faz com que Santa Catarina, mesmo sentindo a crise, sinta menos do que o resto do país? De fato, a gente tem dados que comprovam que o estado ele sente menos a crise que o resto do Brasil, mas a crise ainda aqui é forte, mas vem sendo amenizada. Por exemplo, o desemprego aqui no estado é o menor do Brasil. Na virada do segundo para o terceiro trimestre do ano passado, o desemprego caiu 3 pontos percentuais, ficando em 6,4%. Ainda é alto, mas está no nível mais baixo do Brasil. Voltamos a criar vagas de emprego também no terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano passado. E os juros também vêm numa queda e é importante frisar que as vendas do comércio em novembro, segundo dados do IBGE, teve um salto positivo aqui no estado e isso a gente não vinha observando desde junho. Então é um sinal bastante importante que a economia catarinense e também do Brasil vai se recuperar em 2017. Inclusive até nessa semana eu conversei com o governador Raimundo Colombo, que mostrou um certo otimismo, né, apesar dessa crise, com o período atual, né, porque nós temos aí com a temporada de verão, muita gente aqui, em especial no litoral. A principal fonte, né, de arrecadação do ICMS é combustível, venda de combustível nos postos. E, claro, né, muito turista aqui, a maioria chega de carro, enfim, acaba consumindo mais combustível. É mais dinheiro que entra no caixa do governo, que tem uma série de compromissos e com fornecedores e dificuldade gigantesca aí para honrar. Isso é um dado positivo, uma característica nossa que nós temos, né, da temporada de verão, aumento da receita, e é positivo, né, claro. Tem que ver também se não houve aumento da despesa, né, dos serviços públicos e tal. Mas eu vejo assim, avaliando essa situação, nós temos pontos que nos dão uma forte sensação de otimismo. Nós temos que pensar que há possibilidades, né? O nosso potencial, o nosso PIB potencial brasileiro é alto e o catarinense também. Nós podemos pensar em que é possível estimular ainda a construção civil, que passa por um momento difícil, através de programas públicos, como a habitação voltada com financiamento à população de uma menor renda, porque sempre que se estimula a construção civil de forma equilibrada, a economia cresce, né? Isso aí é ponto já pacífico, já se sabe disso. Possibilidades dos juros, né? Hoje saiu a notícia, infelizmente, a taxa de juros de cartões de crédito disparou novamente. Mesmo a taxa Selic tendo sido reduzida, ainda assim daria de se ver o que é possível fazer com as taxas de juro de cartão e de cheques especiais, que estão muito altas. Nós temos a possibilidade de estimular o ensino, o estudo, a pesquisa, para que melhore, porque não tem como a gente pensar num futuro, mesmo que seja um futuro próximo de 2, 3 anos, sem investir no aprendizado, na educação. Isso são não só para cursos técnicos, mas cursos científicos. Nós temos que passar a acreditar e dimensionar
os investimentos para realmente produzir um crescimento e um desenvolvimento. E isso é possível. Pois é, e isso aí requer planejamento também, né? Um olhar voltado para a ciência, para a inovação. O combate à inflação é fundamental num país com inflação alta. É difícil de conviver. E a inflação alta, infelizmente, a história já nos mostrou que leva ao descontrole inflacionário. Mas hoje até nós ultrapassamos a meta de inflação. Isso. Né? Então a gente tem que cuidar muito para que não haja o chamado descontrole inflacionário. Muito bem. Bom, agora, hoje... Mas eu tinha assim, mais um ponto ainda para a gente falar, até para ouvir a opinião de todos, é que se faz uma campanha, e eu faço muito isso quando eu escrevo, quando converso com o grande público, que a nível pessoal é bom que as pessoas paguem as suas dívidas. Né? Muitas vezes são pequenas dívidas, é no mercado do bairro, é na farmácia, é um parente, é um vizinho. Isso realmente ajuda porque a pessoa se sente melhor para poder fazer uma nova compra. Mas tem um discurso que diz, é um discurso econômico, né? Não ideológico, que pagar contas não estimula o mercado consumidor, porque a pessoa não consumiu um produto novo. Mas eu gosto de jogar luz nisso, mas a pessoa que recebeu esse pagamento dessa dívida, por menor que ela seja, ela faz um caixa e ela também pode comprar. E a própria pessoa que pagar suas próprias dívidas, ela vai continuar, digamos assim, com o nome limpo na praça, porque caso contrário, se ela não pagar, ela é menos um consumidor, porque de repente vai se enforcando, não tem mais crédito, não consegue mais consumir. Mas a gente vai chegar na questão do FGTS, né? Essa grande discussão que liberaram para alguns, né? Para alguns segmentos, para alguns em algumas circunstâncias. Então é isso aí que a gente tem que estar Agora hoje nós temos, André, por exemplo, a instabilidade política com relação a 2018, com relação ao governo Temer, tem o TSE que vai jogar as contas ainda da chapa Dilma Temer, e a Lava Jato, né? E isso tudo também cria uma instabilidade para saber, vem cá, vai acontecer mais alguma coisa? E também as contas públicas, né? Elas têm que diminuir, porque senão, será que daí eles vão querer realmente trabalhar com esse texto dessa reforma tributária que a gente não sabe como é que vai ser? E lógico que a questão toda política atrapalha a econômica, e também tem as indústrias de classificação as agências de classificação de risco também, elas têm que levar o Brasil para cima, só que daí também o governo tem que fazer a sua parte, porque senão não tem um investimento. Uma hora dessa, investidores de fora que estão, sei lá, que estão se reunindo, agora em Londres ou em Paris ou qualquer outro lugar, o Brasil não adianta ir ainda, não vai investir lá. Então, por quê? Porque eles estão olhando isso, eles veem a condição. E por isso que eu falei, está todo mundo olhando 2018, porque vai mudar, daí são novas eleições, ver o que vai acontecer e atrapalha é muito complicado mesmo, Renato, em relação o que a gente imagina. Então, cada um está fazendo o que pode. A grande maioria das indústrias fechou no prejuízo 2016. E recuperações judiciais são várias. Aumentou demais, né? Inclusive de empresas, de pessoas conhecidas que a gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Então, e para conseguir terminar zerado já foi difícil. Todo mundo demitiu, nem que fosse alguma coisa, né? E se segura. Então, tem que existir, né, do outro lado um apoio nisso. O governo também aumentou as contas públicas de 2014 para cá, porque a receita foi caindo, né, menos impostos e tudo, mas continuou gastando igual, para não dizer que não foi mais. Né? E para não colocar a conta apenas no governo anterior, quer dizer, teve também acerto de aumento de salário para algumas categorias no serviço público. Começou a negociação no governo anterior, foi embasada e confirmada aí no governo Temer, com impacto de 4 bilhões. Essas coisas não dá para entender, assim, em no meio da crise. Em 2015 e 2016, a gente visitou aqui todos os poderes aqui no Estado, e o Tribunal de Contas do Estado devolveu o dinheiro, foi o primeiro, a Assembleia Legislativa, nós pedimos, olha, vai começar a cair as duplicatas, principalmente do comércio em janeiro e fevereiro, a crise vem forte em 2016, e fizeram isso, pelo menos deram um exemplo. Assim, a gente tem esse entendimento de estar conseguindo conversar, né, relacionamento com a classe política também, que é uma das 7 bandeiras da FACISC, que pelo menos todo mundo se ajudando. O Estado é pequeno, pelo menos a gente tenta fazer a nossa parte.
né, é controlado, não subiu tributo nenhum, ajuda. Mas, Renato, às vezes acaba virando até debate de né, perspectivas, né, futebolísticas, né? O que nós vamos imaginar, mas cada um está fazendo o que pode. Agora, Luciano, há uma tese também de quem critica o governo atual, o governo Temer, de que o Brasil, e isso estaria aí já muito articulado, de que o Brasil estaria em liquidação, com as empresas públicas, o Estado sendo reduzido, abrindo espaço, né, para consórcios internacionais, enfim. Já houve a mudança na legislação do petróleo, a não obrigatoriedade, né, da participação mínima da Petrobras, do governo brasileiro, em novos poços também de petróleo. O Brasil está em liquidação? Primeiro, há que saber a condição atual do Estado brasileiro, né? Tem uma capacidade de investimento muito reduzida. E, nesse sentido, vem a necessidade de se livrar de alguns ativos para retomar essa capacidade de investimento em áreas mais essenciais ao crescimento do país e que geram bem-estar à população. Então, nesse sentido, é fundamental ter uma habilidade política, ter um conhecimento de todos os grupos da sociedade a fim de se gerar um consenso em prol da necessidade de um desenvolvimento econômico e de um progresso social, mantendo sempre o equilíbrio entre os diferentes grupos da sociedade. Então, nesse sentido, o ano de 2017 é decisivo para o futuro do Brasil, já que as reformas que vão levar o país para um outro nível de crescimento, de patamar, vão ativar a economia brasileira para entrar num novo ciclo de crescimento, vão ser postas em discussão. E nisso, a habilidade política é fundamental para se encontrar um consenso entre os diferentes grupos da sociedade para que se possa avançar, sem retroceder ainda mais, porque esse é o grande perigo dessas discussões, se não forem feitas com devido habilidade política. Pois é, e aí a gente vê que o que acontece na hora da discussão cada corporação pensa em si, e aí você tem sindicatos, você tem instituições de tudo quanto é ordem, enfim, que estão pensando sabe que tá ruim até no próprio espelho, ou seja, só estão pensando no próprio umbigo. Renato, tá ruim até para os bancos. Nós tivemos uma reunião em São Paulo em setembro, e os bancos começaram a conversar com os tomadores de crédito, porque ninguém estava pegando mais nada, ou seja, não fazendo nenhuma linha nova. Tens alguma coisa comigo aqui, né? Vamos renovar, fazer mais alguma coisa para poder também eles começaram também a estar incentivando a economia de alguma forma, porque também fica ruim para eles, né? Porque o dinheiro para eles é produto, né? Então, sim. Agora, se está ruim para os bancos também, André, imagina para os demais, né? Para nós aqui. Não vai comparar lucro líquido deles com a indústria, mas eu quero dizer que também parou, a vida deles também. Sim, afeta todos, né? Bom, é o seguinte, nós vamos para o intervalo, hoje estamos falando aí da situação econômica atual, perspectiva de retomada do crescimento, e em instantes estaremos de volta no Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. Programa que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida.